Quando a SBGC me convidou para fazer este webinar, fiquei muito agradecida, claro, mas achei muito interessante o convite que me dirigiram, que foi partilhar um bocadinho da minha experiência de vida dentro do âmbito da gestão de conhecimento. E então, aquilo que eu pensei fazer foi contar-vos um bocadinho o género de uma história. E é isso que eu me propunha fazer aqui. Estou a começar agora a colocar os slides. Portanto, aquilo que eu queria fazer hoje convosco, se me permitirem, é contar-vos uma pequenina história em 3 capítulos e depois termino com duas pérolas, 2 dicas, 2 lições que aprendi ao longo da minha vida profissional e que me são muito úteis, não só no âmbito da gestão de conhecimento, mas em muitos outros âmbitos. Espero que possam ser úteis também para vocês. Então, ui, tão lento fazer upload. Vamos lá, vamos lá. Bem, eu vou-vos contar, a história começa um bocadinho com a minha paixão pela gestão de conhecimento. Eu comecei a interessar-me muito pela gestão de conhecimento em 1998, ainda a terminar o meu curso de Engenharia Informática, e comecei-me a interessar muito pela forma como a tecnologia podia ser usada para partilharmos o que sabemos, para colaborarmos uns com os outros e para efetivamente conseguirmos chegar a resultados de melhor qualidade. E na altura, porque achei que não fica bem acreditarmos muito numa coisa e não a vivermos, resolvi criar o Camol e foi um bocadinho a minha forma de, em primeiro lugar, perceber quem é que andaria por aí também interessado nestes temas e de partilhar um pouco das minhas leituras, das minhas descobertas. Os slides estão aqui. E o portal foi criado em 2001, hoje ainda existe, vai andando devagarinho, de acordo com a minha disponibilidade para aqui partilhar entrevistas ou resumos de livros ou casos, mas continuo a sentir que é uma forma de pôr em prática aquilo em que acredito e também de me manter em contacto com o que é feito, com o que as pessoas pensam e com outras pessoas que um bocadinho por todo lado continuam a acreditar ou começam a acreditar no poder da gestão de conhecimento. E então, o primeiro capítulo da minha história começa com a minha ida para Londres. Na altura, foi em 2000, no ano 2000, como digo, estava muito apaixonada por estas coisas da gestão de conhecimento e aqui em Portugal, tirando o meio académico, ainda achavam que eu era maluquinha. Tenho um pouco de maluquinha, mas não sou totalmente maluquinha, espero eu. E então resolvi ir para o outro lado. Fui para Londres, onde obviamente a gestão de conhecimento já estava muito mais implementada e onde havia, ou eu sentia que havia, uma oportunidade real para poder trabalhar com esta área que tanto me interessava. E não foi a primeira coisa que fiz quando cheguei a Londres, mas algum tempo depois fui trabalhar num grande banco, o Abbey National, que entretanto foi comprado pelo Santander, e fui trabalhar como Cultural Change Manager, responsável por um programa de mudança cultural. E é interessante, uma das coisas que percebi logo é que só o próprio tipo de mudança assusta as pessoas. Por isso, fica desde já uma sugestão, se estiverem a pensar ou a tentar fazer um programa de mudança cultural, chamem tudo
menos de mudança, porque isso assusta as pessoas. Um dos obstáculos que eu senti logo desde o início foi aquilo que todos os colaboradores me diziam, que já tinham visto antes, que era tudo uma sensação de déjà vu. Já fizemos isto, já passámos por estes processos, a direção diz que quer mudar, mas a verdade é que fica tudo na mesma. E isso foi realmente um obstáculo durante muito tempo. E depois havia um outro pequeno obstáculo, que era não havia dinheiro, não havia orçamento para poder implementar este programa de mudança. Considerando que eu estava a trabalhar para um departamento com 4.500 pessoas espalhadas por todo o Reino Unido, a falta de orçamento era um bocadinho assustadora. De qualquer forma, meti-me ao caminho e achei que a primeira coisa que eu tinha que fazer, antes de me assustar tanto ou muito, era ir falar com as pessoas, perceber o que é que elas entendiam sobre este programa. Este programa já existia quando eu cheguei, portanto eu queria perceber o que é que elas sabiam sobre o programa, o que é que achavam sobre o programa. E como digo, meti-me ao caminho. Não fui numa carrinha velha como esta, fui de avião, mas a falta de orçamento às vezes quase fazia sentir que andávamos numa carrinha assim. Uma das primeiras coisas, e eu aqui não vou entrar em muitos pormenores, se tiverem curiosidade podem me perguntar depois na parte das perguntas, foi ao falar com todas as pessoas, utilizei uma metáfora com macacos, talvez já conheçam essa história, e durante muito tempo chamaram-me a Senhora dos Macacos. Não era propriamente um título que entusiasmasse muito, como devem calcular. De qualquer forma, era como às vezes dizem os publicitários, qualquer publicidade é boa publicidade. Portanto, eu tentava levar a coisa na boa. Depois de Senhora dos Macacos, passaram-me a chamar a Senhora dos Jogos. E uma das coisas que fiz, que também posso contar depois se tiverem interesse, foi criar uma dinâmica em alguns dos escritórios do banco em torno do Campeonato do Mundo de Futebol que estava a acontecer na altura. E isso serviu para criar para que as pessoas de um determinado escritório se começassem a conhecer melhor e deixassem de pensar tanto em termos de silos, em termos de quintinhas onde trabalhavam e passassem a perceber que faziam parte de um grupo maior de pessoas. Aquilo que realmente fez a diferença na altura, e foi uma experiência fantástica, foi a criação daquilo que os ingleses chamam de champions. Eu sei que no Brasil utilizam uma palavra fantástica que eu nunca me consigo lembrar, mas que eu acho deliciosa. Efetivamente, trata-se de um grupo de pessoas interessadas nestas áreas e que eu procurei que fossem os olhos e os ouvidos, os meus olhos e os meus ouvidos nas várias partes da organização. Como calculam, 4.500 pessoas espalhadas por todo lado, não é fácil eu perceber as mudanças, como é que as pessoas estão a reagir às mensagens que estão a ser criadas. E uma das coisas muito interessantes que aconteceu foi exatamente um desses champions, que a certa altura achou que era importante também ela ouvir o que é que os seus colegas mais próximos faziam e criou aquilo que ela chamou a hora do cake, do muffin. E convidava as pessoas, os colegas, a irem comer um muffin e beber chá, não estivéssemos nós em Inglaterra, e partilhar com ela aquilo que mais os assustava, aquilo que mais os frustrava, as ansiedades, mas também as ideias e as formas que eles viam que pensavam existir para melhorar a situação onde estavam e onde se encontravam. E ali acabou o primeiro capítulo, que não é para ter conclusões esta história, é apenas para ser uma partilha. O segundo capítulo começa com a minha entrada na NHS Modernization Agency, uma agência do Ministério de Saúde britânico. Portanto, eu passei de uma grande organização privada para uma grande organização pública, foi uma mudança muito, muito interessante. Mas também aqui utilizei alguns dos mesmos princípios e um deles foi ouvir as pessoas e dar voz às pessoas. E comecei então por fazer aquilo que na altura chamei de um knowledge audit, de uma auditoria a conhecimento, mas que não se tratou de um levantamento do conhecimento existente na organização, mas antes de um levantamento dos processos da infraestrutura
e das competências que existiam na organização para potenciar a gestão de conhecimento. E foi muito interessante porque de repente apercebi-me de uma coisa fantástica, é quando nós às vezes dizemos que as pessoas, ou falamos em partilha de conhecimento, as pessoas muitas vezes pensam em partilhar no sentido de eu dar aos outros. E na gestão de conhecimento, pelo menos do meu ponto de vista, é tudo sobre eu dar e eu receber. E a partir desse momento, sempre que posso, utilizo a palavra trocar conhecimento e não partilhar conhecimento. Uma outra atividade que fiz e que também foi muito interessante foi a identificação de redes sociais, criando mapas de redes sociais. E redes sociais ali, aqui, sempre, são pessoas, não são o Facebook, não são o LinkedIn, não são o Twitter, não são esse tipo de redes sociais. São as malhas criadas, é o tecido criado pela ligação que existe entre as várias pessoas na organização, neste caso. E foi uma experiência muito interessante, até porque os mapas produzidos são bastante visuais e servem para transmitir muito rapidamente algumas mensagens muito poderosas que dificilmente as pessoas acreditavam se não fossem vistas. Uma outra coisa que fiz também neste âmbito foi um modelo de workshops com algumas equipas dentro da organização e foi muito interessante porque foi um workshop com post-its, como quase todos os workshops são hoje em dia, mas um workshop que tinha um propósito muito claro. Era focar as pessoas nas questões do conhecimento, nas questões da informação e também fazer ou ajudar as pessoas a saírem daquela ação com um plano de ação concreto, que pudessem agarrar, que pudessem abraçar e que pudessem levar para a frente elas mesmas. Passar-lhes um pouco um sentido de empoderamento e também um sentido de que a gestão de conhecimento não era para a equipa de gestão de conhecimento fazer. Já agora, na altura, o meu título na organização era Knowledge Network Manager, um título muito bonito, uma função que me apaixonou, mas que tinha esse contra, era às vezes as pessoas pensarem que se eu era Knowledge Network Manager ou Knowledge Manager, cabia-me a mim fazer tudo o que tinha a ver com Knowledge Management. E como sabem, nada podia estar mais longe da verdade. E ali acabou o meu segundo capítulo. O terceiro capítulo começa com o meu regresso a Portugal, em 2009. Portanto, eu estive quase 9 anos em Inglaterra. E quando regresso em 2009 para Portugal, o meu objetivo foi agarrar-me à Noman, a empresa que eu já tinha criado, e dedicar-me a ela, dedicar-me à empresa, dedicar-me aos clientes e aos projetos. E foi esse o foco, e tem sido esse o foco. De qualquer forma, tenho-me dado o luxo, o privilégio de poder trabalhar em alguns projetos muito interessantes. E um deles é o Cidadania 2.0, foi um projeto que começou em 2010 e que, olhado assim de repente, pode achar-se que é muito ao lado da gestão de conhecimento, mas não é. Cidadania 2.0 tem a ver com a utilização das ferramentas sociais, das plataformas sociais, para permitir um maior diálogo, uma maior comunicação entre os cidadãos e entre os cidadãos e as entidades públicas que os servem. Mas serve também, acima de tudo, pelo menos na minha cabeça, para mostrar como uma boa partilha de informação, como uma boa partilha de conhecimento e de ideias permite aos cidadãos e às organizações públicas serem mais fortes em conjunto, construindo uma melhor sociedade. Portanto, Cidadania 2.0 quase parece um projeto desgarrado, mas para mim está completamente alinhado com os valores de partilha e de conhecimento em que acredito. Um outro projeto que me tem dado também muita satisfação tem sido o Social Now. O Social Now é um evento que criei em 2012, este ano vai ter a 5ª edição, e é um evento que aparentemente parece ser sobre ferramentas sociais corporativas e no fundo tem um pouco a ver com isso,
mas que efetivamente foca nos business cases, nas necessidades que as organizações têm relativas à colaboração, à gestão de conhecimento, e mostra de que forma é que o dia a dia de uma organização podia ser diferente se tivesse à sua disposição uma determinada ferramenta. Portanto, todas as apresentações neste evento giram em torno de uma empresa fictícia que eu criei, que tem uma série de requisitos, de dificuldades, demasiados e-mails, dificuldade em passar conhecimento quando alguém da organização sai, dificuldade em fazer chegar o conhecimento às pessoas que trabalham nos clientes. E todas as apresentações são, no fundo, histórias contadas sobre essa organização. E a propósito disso, criei um blog que se chama House of Cables e que, no fundo, é o blog de uma personagem ou de uma empregada dessa empresa fictícia. Esta senhora, a Anne McClear, é diretora de marketing e comunicação interna e todos os dias, desde o dia 4, acho eu, de janeiro, escreve um post onde vai partilhando as coisas boas e as coisas más que observa e que experimenta, que experiencia no dia a dia da empresa fictícia que eu criei. Resolvi partilhar isto convosco, já vão ver também porquê, mas pode ser uma forma interessante de irem buscar sintomas, problemas que também sentem nas vossas organizações e que às vezes é difícil partilhar com colegas, mas quem sabe encontrarem aqui um post que descreva exatamente as mágoas que sentem, possa servir para começarem uma reunião deslocando o problema que é vosso para o problema que é de uma outra organização. Como tinha prometido, e já me calo de seguida para ouvir ou responder dentro do possível às vossas questões, queria partilhar com vocês 2 diamantes. Vão ver que são coisas muito simples, mas que são coisas que têm sido fundamentais no meu dia a dia. Uma delas tem a ver com o impacto, com a preocupação constante de medir o impacto daquilo que faço. E isto é uma coisa que faço para mim, que faço para a minha empresa, que faço para as empresas onde trabalho e que digo a toda a gente que posso. Durante muito tempo eu senti que a gestão de conhecimento era algo tão intangível que dificilmente poderia ser avaliada. E também algo que, como dá muito trabalho, ou como pode dar muito trabalho, teria que haver quase que uma crença cega por parte da direção da organização para que a coisa acontecesse. E sendo assim, as métricas não iam acrescentar muito. Hoje tenho a certeza que estava errada. Não só são precisas métricas para provar o impacto do que estamos a fazer, como são precisas métricas para reconhecer o trabalho das pessoas que no dia a dia têm a coragem de mudar determinados processos para fazer as coisas de uma forma melhor, mais colaborativa, mais transparente, mais aberta, mais de partilha. Quando eu falo do impacto não em termos de números. Eu costumo dizer, não me interessa se vão 100 pessoas visitar a minha intranet, basta que haja uma que lá vá e que mude os seus processos de trabalho e que por causa disso consiga poupar dinheiro para a minha organização. O impacto que estamos aqui a falar tem a ver com coisas às vezes muito mais difíceis de medir, é certo, mas muito mais rewarding, recompensantes para as organizações. E finalmente, o segundo diamante tem a ver com as histórias. Parece uma coisa de crianças, mas o storytelling, a utilização das narrativas, para mim é fundamental. É a base, por exemplo, do Social Now, como eu te estava a dizer, é a base desta apresentação que estou a fazer hoje, que vos contei em capítulos, uma história um bocadinho pessoal, mas é a forma como as pessoas se relacionam. E às vezes a avaliação, a medição, não passa por ir buscar os números, passa por ir encontrar as histórias
que permitam perceber o impacto do que estamos a fazer. Eu nunca mais me vou esquecer quando, em trabalho num cliente, entrevistei um dos partners da organização e perguntei qual é o seu objetivo com a gestão de conhecimento, porque é que decidiram apostar em gestão de conhecimento, e ele me disse: Ana, no dia em que eu puder ir para casa e não ter que estar a trabalhar em propostas pela noite dentro, porque não consigo encontrar a pessoa certa para me ajudar ou porque não consigo aceder à informação e conhecimento que eu sei que nós temos, nesse dia eu tenho todo o investimento da gestão de conhecimento justificado. Isto é uma história, não é um número. Não lhe vou perguntar quantas noites foi para casa e conseguiu estar com os filhos. Vou-lhe perguntar se sente que agora tem mais tempo para os filhos. São histórias que se contam e deixo-vos com esta pequenina coisa que espero que possa ser de alguma forma útil. Eu sei que já vai a hora avançada, muito aqui por estas dificuldades técnicas que tivemos, mas estou disponível para responder às vossas perguntas. Como o Fernando disse aqui no chat, podem colocar perguntas utilizando a hashtag que eu vejo aqui e vou tentando dar resposta, tá bom? De qualquer forma, se entretanto tiverem que sair, ficam os meus contactos e eu tentarei dar resposta assim que possível, tá bom? Deixem-me ver que eu... alguém perguntou qual é a história dos macacos. A Denise perguntou qual é a história dos macacos. A história dos macacos é uma história que tenta explicar, lá está mais uma história, que tenta explicar o processo de mudança, como é que se muda. É uma história de 10 macacos que são colocados numa sala onde existe uma banana pendurada no teto e existe uma escada para lá chegar. Cada vez que um macaco toca na escada, chove água gelada e os macacos não querem água gelada, portanto fogem. A certa altura, trocam um macaco, daqueles 10, com um macaco novo que não estava na sala. Quando ele se aproxima da escada, obviamente para ir comer a banana, os outros macacos batem-lhe, porque não querem água gelada. E o que acontece é que se nós começarmos a trocar cada um dos macacos originais por um macaco novo, quando tivermos 10 macacos novos, que nem nunca sequer se molharam, eles não vão chegar à banana porque têm medo de alguma coisa que nem sabem o que é. É um bocadinho esta metáfora que eu utilizei na altura e pela qual fiquei com o título fantástico de Senhora dos Macacos. E então, estou aqui a tentar... o Heitor está aqui a deixar uma dica à Denise e obviamente a todos os outros para que espreitem no YouTube e façam a pesquisa Como Nascem os Paradigmas, Grupo dos Macacos. Sim, claro que sim, Heitor. Ótimo, ótimo contributo. Mais outra pergunta. Qual a minha experiência, qual a minha opinião sobre fazer gestão de conhecimento em organizações públicas? Perguntou o Zé. É possível, tal como em qualquer outra organização. Eu já trabalhei em organizações privadas muito mais fechadas e muito mais difíceis de mudar. Aliás, eu fiz um projeto com uma prefeitura em Portugal, que chegou mesmo a receber um prémio pela modernização dos serviços. E o que eles fizeram foi fazer um trabalho a nível de levantamento dos processos, uma auditoria de conhecimento a nível dos processos e da infraestrutura, e repensaram toda a sua intranet com base num wiki. Toda a abordagem de trabalho deles mudou, mudaram muitos processos. Foi um processo muito interessante e é possível. O que faz a diferença, no meu ponto de vista, mais do que ser pública ou que ser privada, são as pessoas
que estão interessadas em mobilizar esta mudança. E eu não tenho. Isso foi uma coisa também que mudou em mim. No início, quando eu comecei a trabalhar nestas áreas, acreditava que se não houvesse interesse da gestão de topo, dificilmente seria possível fazer gestão de conhecimento. Hoje, o que eu acho é que, com o apoio da liderança, da gestão de topo, é muito mais fácil, mas é possível fazê-lo sem a gestão de topo. Demora mais tempo, é mais penoso, mas é possível, especialmente se formos fazendo passo a passo, com calma, e é possível essa mudança. E como digo, vejo isso a depender mais das pessoas que realmente estão empenhadas e querem fazer essa mudança do que, na verdade, se é setor público ou setor privado. Espero ter respondido. Uma outra pergunta da Denise. Você comentou a importância dos indicadores para justificar o projeto. Em se tratando de conhecimento, algo intangível, quais elementos usou para justificar um return on investment para o projeto? Denise, isso depende muito, na verdade. Vamos pensar que o conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, no caso da empresa fictícia que eu criei e que falei há pouco. Se nós estamos a fazer gestão de conhecimento, por exemplo, para facilitar o trabalho dos engenheiros que têm que se deslocar ao cliente e que trabalham remotamente a partir do cliente, de forma a que possam aceder ao conhecimento de todos os seus outros colegas, o return on investment, por exemplo, aí podia ser a satisfação dos clientes, que se calhar conseguem uma resposta muito mais rápida do engenheiro que lá está, porque caso contrário ele poderia ter que ir ao escritório e só poder responder mais tarde. Pode ser também a própria satisfação do engenheiro, que sente que está em contínua aprendizagem porque pode aceder ao conhecimento coletivo dos seus colegas, que dessa forma fica na organização e não sai. Pode ser também a própria forma como um engenheiro consegue casar o conhecimento que está a obter e que já existe com as suas ideias que vai tendo no momento ao trabalhar diretamente com o cliente. Por isso, depende muito do que é que estamos a falar, depende muito do objetivo da gestão de conhecimento. Mas raramente tem a ver diretamente com a gestão de conhecimento propriamente dita. Se estamos a fazer gestão de conhecimento, estamos a fazê-lo para ajudar a organização, ou a reter as pessoas, ou a satisfazer melhor os clientes, ou a ser mais rápida a chegar ao mercado. Portanto, temos que nos agarrar então aos indicadores de negócio associados a estes objetivos. O Fernando pergunta-me, conta um pouco sobre as tendências em gestão de conhecimento que vocês vêm mapeando na Europa. Esta é uma pergunta um bocadinho difícil. Aquilo que eu vejo mais, Fernando, tem a ver com a utilização das ferramentas. A gestão de conhecimento na Europa, durante muitos anos, teve má fama. As pessoas não gostavam de gestão de conhecimento porque estava demasiado associada à tecnologia. E como a tecnologia era cara e raramente entregava o que prometia, porque havia tecnologia, mas não havia mudança de processos e culturais e mudanças culturais, a sensação que as organizações tinham é que a gestão de conhecimento era uma fraude, não funcionava. Por isso, a gestão de conhecimento durante muito tempo teve má fama. As coisas foram ficando melhor e agora estamos, penso eu, a poder correr um bocadinho esse risco, porque estamos a ver novamente a gestão de conhecimento a crescer muito agarrada às ferramentas, neste caso as ferramentas sociais, corporativas, obviamente. De qualquer forma, há um aspecto, não sei se estão familiarizados com isso, mas que
tem a ver com a saída do novo standard, da ISO 9001. Já agora, onde é que está? Aqui. A nova versão da ISO 9001 inclui pela primeira vez um capítulo, um ponto que tem a ver com o conhecimento organizacional. E isto vai, obviamente, forçar muitas organizações, no bom sentido, espero, a olharem para o conhecimento de uma outra forma, de uma forma estratégica, mas também como algo que é fundamental para garantir a qualidade dos serviços e dos produtos que oferecem. Aquilo que eu vos estou a mostrar aqui é um guia que foi produzido pela Associação Portuguesa de Certificação e que, no fundo, orienta as organizações neste processo de mudança e onde já se encontra realmente um capítulo sobre a gestão de conhecimento. Portanto, eu penso que pode ser muito interessante assistir a esta mudança que muitas organizações vão ser obrigadas por causa desta nova versão do standard. O Alan pergunta o que eu acho das identificações das redes sociais na organização para promover o aprendizado organizacional. Alan, eu sou um pouco suspeita. Eu sou uma apaixonada pela gestão de conhecimento e uma apaixonada pelas tecnologias, especialmente as tecnologias sociais. Por isso, e sou apaixonada exatamente porque sei o impacto que têm e que podem ter. Um dos vários capítulos da minha história profissional que eu não partilhei hoje foi a minha passagem, ainda durante 2 anos, numa empresa inglesa chamada Redshift, que entretanto já foi comprada, já passou. Mas a Redshift, na altura, a minha entrada na Redshift foi muito interessante, porque a Redshift fazia consultoria nestas áreas das ferramentas sociais corporativas. E obviamente, fazendo isto para fora, queria fazer para dentro. E para mim isso era uma mudança radical. Eu vinha do setor público, vinha de uma grande empresa privada, onde a forma de colaborar era essencialmente o e-mail. E aterro numa organização pequenina, numa empresa pequena, onde toda a comunicação era feita dentro de uma plataforma social corporativa. E para mim foi luz, foi uma sensação fantástica de finalmente poder estar realmente a fazer e a viver aquilo em que acredito. E posso-vos contar N exemplos, N situações onde por estar a trabalhar num ambiente partilhado, num ambiente colaborativo e social, me poupei tempo, me poupei frustração e senti que fazia parte de um todo. Trabalhar às 2 da manhã em casa é fantástico se pudermos sentir que estamos online com os colegas da Austrália e sentir que os colegas da Austrália nos podem perguntar e nos podem ajudar quando precisamos. E é fantástico. E em termos de aprendizagem, propriamente dito, o sentir que estamos ligados, que estamos em rede e que podemos pedir ajuda e as pessoas nos podem ajudar é fantástico, com uma particularidade. Nós pedimos ajuda e as pessoas partilham as coisas quando nós precisamos delas. Portanto, a probabilidade de nós verdadeiramente aprendermos é muito maior dessa forma. Uma pergunta do José Mário: como convencer as pessoas inseridas no setor público que mudar é preciso? José, a pergunta aplica-se ao privado também. Eu acho que o problema não é tanto às vezes de mostrar às pessoas que a mudança é precisa, é de convencer as pessoas de que a mudança não é má. Eu acho que no fundo as pessoas sentem que a mudança é precisa. Sentem que as coisas não estão bem, pelo menos. Só que às vezes o medo de errar, o medo de sair da zona de conforto é tanta que encontram argumentos para provar de que o agora, do que o presente, do que o que temos agora é melhor do que essa mudança que se fala. Eu tenho uma abordagem que
pode ser mais lenta. Eu não sei se o José trabalha numa organização pública e se faz essa pergunta no sentido do que é que o José pode tentar fazer internamente. Se for assim, eu posso lhe partilhar um pouco da minha experiência em alguns sítios. Foi tentar fazer aos bocadinhos. Os ingleses têm uma expressão chamada, que é Knowledge Management by Stealth. É fazer gestão de conhecimento à socapa. É ir fazendo pequeninas coisas que isoladas não são ameaçadoras, não causam muito problema, mas que são elas próprias imagem da mudança que nós procuramos. O exemplo dos queques que eu dei há pouco, que nem sequer não foi uma ideia minha, foi uma ideia de uma das champions do programa de mudança. Quem ia dizer que hora de lanche de queque e chá era mau? Ninguém. Obviamente ninguém se foi queixar que estavam a mudar. Foi uma mudança. Deram uma hora às pessoas durante uma semana de trabalho para poderem parar o que estavam a fazer legitimamente e irem tomar chá e comer muffins, comer queques. Isso é uma mudança. E uma mudança que as pessoas veem como positiva e uma mudança que no fundo é um reflexo de uma atitude mais aberta, de uma atitude de diálogo, que às vezes é o ponto de partida para muitas outras coisas. Por isso, dependendo da posição onde está, e se não estiver numa posição de decisão e se estiver mais abaixo, sujeito a muita pressão de cima, tente fazer gestão de conhecimento à socapa, tente mudar sem que as pessoas percebam que está a mudar. E já agora, se puderem evitar usar a palavra gestão de conhecimento, a expressão gestão de conhecimento, evitem. Torna tudo mais simples. O Seth pergunta também se eu poderia partilhar convosco alguma informação sobre boas práticas de classificação de conhecimento em gestão de conhecimento. Esta é uma pergunta para a qual eu não sou indicada. Isto porque não tenho experiência prática em fazê-lo, nunca fiz, e não gosto muito, não acredito muito em classificações taxonómicas extensivas. Acho que é importante haver alguma estrutura base, mas acredito mais naquilo que os ingleses chamam de folksonomy, de quase uma taxonomia do povo, que é no fundo aquilo que nós chamamos das tags, das etiquetas, ou que no Twitter chamamos de hashtag. É permitir às pessoas serem elas próprias a encontrarem a classificação que consideram importante. Eu costumo dar um exemplo que parece um bocadinho pateta, mas que eu penso que ajuda a perceber, ou pelo menos a mim, a transmitir esta ideia. Eu posso ver um relatório sobre construção de pontes e aquilo está classificado na taxonomia por construção, pontes, grandes obras, qualquer coisa. E eu estar interessada em poder voltar àquele documento, não pelo conteúdo, mas pelo design do documento. Se eu hoje vir esse documento, ficar super interessada no documento pela forma como foi desenhado e daqui a um ano me lembrar, ui, eu vi um relatório que era muito bonito, estava muito bem feito e que talvez eu pudesse usar como inspiração. Eu nunca o vou conseguir encontrar se eu estiver categorizado apenas pelaquela estrutura taxonómica normal. No entanto, se eu criar nas minhas ferramentas a possibilidade de qualquer utilizador poder criar as suas próprias palavras-chave, as suas próprias etiquetas, eu, enquanto utilizador, posso dizer sim, aquilo é um relatório de construção de pontes, mas aquilo interessa-me pelo design. E eu utilizo essa label, essa tag, essa etiqueta.
o que significa que um ano depois eu não preciso de me lembrar que era de pontes, não preciso me lembrar que era de construção, a única coisa que eu preciso me lembrar é que me interessa pelo design e é isso que eu escrevo na minha pesquisa. Isto tem um aspecto muito prático, que acabei de descrever, penso eu. Tem também um aspecto fantástico em termos da cultura que se cria na organização. É uma cultura de empoderamento, de confiança. Nós confiamos que as pessoas que temos a trabalhar connosco sabem o que querem, sabem o que é importante. E isto, lá está, é uma pequenina mudança, mas que faz muita diferença. E já agora deixem-me partilhar convosco uma história real. Uma grande empresa mundial resolveu fazer um piloto utilizando um wiki e foi complicado porque a direção não queria que isso avançasse. A equipa de marketing convenceu a direção, ok, deixem-nos fazer este piloto vai demorar já não sei quanto tempo, 6 meses, por exemplo. E ao final dos 6 meses nós vimos mostrar os resultados. E quando foram à direção mostrar o wiki que tinham criado e a forma como toda a gente estava a utilizar o wiki, no meio de uma nuvem de palavras, de etiquetas que foram criadas pelos próprios colaboradores, havia uma etiqueta grande lá no meio que dizia Beckham. E imediatamente a direção apontou o dedo e disse: lá está, nós sempre dissemos que isto das ferramentas sociais não ia ser para trabalhar, era para falar de outras coisas. Ao que os senhores do marketing disseram à direção: não estão a perceber. É que Beckham, sim, é um jogador de futebol, mas é também a palavra que nós no marketing utilizamos para falar de campanhas que são muito caras e não têm resultados. E isto serve, esta história que é verídica, serve para mostrar que às vezes para já é muito difícil convencer as direções, mas que também a parte das tags, das categorias que são criadas pelos próprios colaboradores podem servir para nos dar mostras e nos falar da cultura e até do vocabulário que é usado pela organização. E isso, mais uma vez, é algo muito, muito poderoso. Tenho aqui uma outra pergunta do Júlio. Trabalha num banco internacional no Médio Oriente com 1000 empregados e 56 países membros. O nosso objetivo é como fazer para que tudo o que o agente está fazendo seja da parte da procura e não oferta de ferramentas e metodologias muito úteis, mas que ficam na gaveta e não utilizadas. Pois, isso é super importante, Ju, e é um bocadinho relacionado com aquilo que estávamos a falar há pouco, quando eu falei do impacto. O impacto não passa por medirmos quantos sistemas implementamos, quantas pessoas entram na intranet, quantas reuniões é que nós de partilha é que nós fazemos, quantas vezes é que as pessoas comentam nas nossas ferramentas. Isso para mim serve apenas para podermos orientar decisões de design, de novas funcionalidades, mas para verdadeiramente mostrar o valor do trabalho que estamos a fazer, temos que ir mais longe. Temos que ir perceber porque é que nós criamos esta internet. Quais eram os objetivos que nós tínhamos. E os objetivos podem ser muitos. Podem ser criar coesão entre vários escritórios, ou aumentar a partilha de conhecimento entre colegas de equipas diferentes, ou retenção de pessoas, porque os novos colaboradores hoje esperam dentro da organização ferramentas a que estão habituados a usar fora. Portanto, os objetivos podem ser muitos, mas têm que estar ligados ao negócio, aquilo que o Júlio está a dizer. É preciso então andar um pouco para trás e perceber se o meu objetivo era, por exemplo, reduzir o tempo para chegar ao mercado, e se eu criei a internet porque quero aumentar a partilha de conhecimento entre pessoas que estão em escritórios de países diferentes,
Vamos então medir o tempo para entrar no mercado do novo projeto. Será que é maior ou menor que outros projetos anteriormente? E claro que as pessoas vão dizer isso não é uma métrica linear, não podemos nunca dizer que é uma causa direta, uma consequência direta da gestão de conhecimento. É verdade, não podemos, mas se conjugarmos essa métrica com várias outras e se conseguirmos ser racionais na forma como apresentamos essas métricas, essa ligação existe. E basta olhar, por exemplo, para as empresas petrolíferas, que são empresas onde às vezes uma pequenina mudança tem um impacto gigantesco pelos números grandes com que eles trabalham, e nós podemos ver as métricas que eles conseguem utilizar e a ligação direta que eles encontram entre a gestão de conhecimento e os objetivos de negócio. Existe, por exemplo, uma dessas empresas que estava com um problema grave, que era vi muitos estudantes a fazer doutoramento nessa empresa, ficavam os 2 anos que precisavam para fazer a tese, para fazer o seu trabalho e depois saíam. E para a empresa isto era um custo muito grande, porque tinham o custo inicial de os formar, tinham o custo de os manter, e quando eles estavam a entrar num ponto de poderem começar a dar retorno à organização, saíam. E a organização optou na altura por criar comunidades de prática muito formais, com uma plataforma tecnológica adequada às comunidades de prática e ao formato que desenhou para as comunidades de prática, e conseguiu muito diretamente encontrar uma redução grande no número de doutorados que saíam após o doutoramento. Isto porque, de repente, deixaram de se sentir pessoas que estavam naquela empresa para acabar o seu doutoramento e começaram-se a sentir cientistas que estavam naquela organização e onde podiam crescer e aprender em conjunto. E isso fez uma diferença muito grande, e em termos de investimento para a organização foi muito claro encontrar até uma métrica em pounds, em dólares, para mostrar essa relação. Espero estar a responder bem às vossas perguntas. Estou a ver aqui algumas reações. Não sei se há alguma outra pergunta que queiram colocar. Tenho obviamente noção de que já ultrapassámos bastante a hora inicial. Eu não sei se vocês têm ainda os slides, ainda conseguem ver os slides. Como eu disse, os meus contactos estão aí. Alguma questão que venham a ter, alguma coisa, por favor digam. Eu tentarei responder como puder e tão depressa como puder, tá bom? Obrigada eu a todos vocês por me aturarem, especialmente naquele início atribulado. Tenho aqui uma outra pergunta, entretanto, do Seth também, a perguntar se posso citar algumas métricas importantes. Pois, depende tanto dos objetivos. A nível, por exemplo, vamos pensar que a organização quer investir na gestão de conhecimento para potenciar a inovação na organização. Queremos garantir que as pessoas trocam mais conhecimento, que não estão fechadas nos seus silos de trabalho, para poderem estar mais abertas a ideias e a conhecimento. Quando a organização faz este investimento na gestão de conhecimento pela inovação, o que nós então podemos avaliar é o número de ideias, mas mais importante, e voltamos à questão do impacto, mais do que o número de ideias, é o impacto que essas ideias têm no negócio. Será que a organização poupou dinheiro porque implementou uma dessas ideias? Será que a organização ganhou dinheiro porque pensou um novo produto? Passa por aí. Mas também, e voltando também à questão das histórias,
não esquecer que muitas vezes o impacto é um impacto muito pessoal. Pessoal no sentido em que tem a ver com a satisfação e com o bem-estar dos próprios colaboradores. Um colaborador que sabe muito e sente que não é reconhecido pelos seus colegas, especialmente um colaborador, uma pessoa que sabe que tem as respostas ou que sabia a resposta para um problema que a organização teve que enfrentar, vai se sentir extremamente desmotivado. E estando desmotivado, o que acontece é que vai dar menos à organização. E este custo não se mede. O que se perde com um colaborador desmotivado não tem preço. E isto é difícil falar em métricas certo, sem estar sem saber exatamente qual é o caso e o objetivo pelo qual a organização decidiu apostar em gestão de conhecimento. Desculpem se estou a ser um bocadinho vaga, mas não acredito muito em modelos e não acredito muito em listas, se é que me faço entender. Vou muito pelo instinto e pelo caso a caso, perceber bem qual é o problema e que estamos a tentar ajudar a resolver. Fico muito contente pelo feedback que estão a deixar. A mensagem chegou e com som, que é fantástico. E espero ter conseguido falar suficientemente devagar para que a mensagem tenha chegado bem aí desse lado. Muito obrigada a todos. Já agora eu devo dizer uma coisa, eu aprendo imenso com as perguntas que as pessoas me fazem. Às vezes põem-me a pensar em coisas que ou que nunca pensei ou que já não pensava há muito tempo e é fantástico. É sempre uma provocação muito boa. Muito bom, obrigada. Pergunto-me se devo finalizar a sessão, Fernando. Eu guardo a sua indicação, tá bom? Não quero mandar ninguém embora. Atenção. É verdade, já agora permitam-me só, lembrei-me de uma coisa em resposta a algumas perguntas que estavam a fazer, ahm, que é um livro eletrónico que foi produzido pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Rede Paulista de Inovação em Governo, e que fala sobre gestão de conhecimento no setor público. Eu vou deixar o link aqui no chat. É um livro que dá para vocês baixarem gratuitamente e onde eu tive o prazer também de colaborar. Penso que possa ser uma referência útil. Vou então finalizar. Um abraço muito grande para todos. Fico ao vosso dispor e espero que tenha sido tão prazeroso, como eu aprendi com vocês a dizer, como para vocês, como foi para mim, tá bom? Um abraço grande.